Começamos mais um Pautas de Craque. É um prazer estar com essas duas feras, dois craques, não só dentro de campo, mas fora. Fizeram história no São Paulo Futebol Clube. Um começou um pouquinho em outro clube, aí chegou e foi um monstro. O outro, desde novo, desde criança, jogou no clube, conhece como ninguém e fez história, ganhou tudo também dentro do São Paulo Futebol Clube. E tive o prazer de jogar contra um desde criança e o outro jogou comigo muito tempo, cara fantástico. Enfim, mais para frente vou falar sobre isso. Dodô e Fabiano são os dois convidados do Pauta de Craque nesse momento. Dodô, obrigado pelo aceitar o convite. Esse amigo aqui aceitou. Putz, quando eu pedi para você vir, você veio com o maior prazer do mundo. Obrigado. Obrigado, que a gente possa falar bastante dessa resenha aqui, não só da carreira que todo mundo sabe que você já fez, mas também falar do social que você joga aqui. Obrigado, Dodô. Cara, sempre é um prazer estar participando. Quando você falou, é questão de trabalho. Eu estou trabalhando um pouquinho hoje, mas sempre que tiver a possibilidade de a gente vir trocar ideia, se ver, né? Faz tempo que eu não venho no clube, então faz tempo que eu não vejo muita gente. A gente poder bater um papo aqui. Era para eu vir sozinho, mas eu trouxe essa mala aqui, né? Não, mala não, é um prazer. E eu falei, Fabiano, já que veio, vai participar, que é uma honra, cara. O Fabiano... A gente tava numa reunião agora lá nas quadras, e aí eu falei, vamos comigo lá. Não pô, Dodô, meu irmão, cara, chegou... Até vou contar mais pra frente essas histórias, enfim, quando nós jogamos juntos eu tive esse prazer de jogar lá desse cara fantástico. E hoje tenho o prazer de não jogar com ele aqui, mas jogar contra, enfim, porque também... Fabiano, cara, você sabe que você é da casa, você é brotherzaço. Obrigado por estar participando aqui. É um podcast que eu fiz com alguns amigos, uma ideia que eu fiz aqui de falar do social do clube, falar do nosso campeonato, enfim. E aí, como vocês são ex-atletas, também falar um pouco da carreira. Trouxe o Caio Ribeiro e Marquinhos, também falou um pouquinho. Enfim, a ideia é essa, Fabiano. Que isso. Obrigado, irmão. Ô, Denis, eu que agradeço, né? Como o Dô brincou, né? Nós estávamos uma outra situação, mas quando ele comentou que viria até aqui, me convidou, na verdade. Ele falou, Fábio, vamos lá comigo. Eu falei, não, vamos lá, que também fazia tempo que eu não encontrava, até o próprio Michel está jogando nesse momento aqui, fazia tempo que eu não encontrava o Michel, fazia tempo também que a gente não se via. E voltar aqui, né, no clube, né, sempre prazeroso, né? A gente está sempre jogando aqui o campeonato interno e a gente sempre acaba encontrando um ou outro amigo aqui, então é gostoso, uma noite fria, mas que bom que a gente está revendo alguns amigos nesse momento. Eu que agradeço. Vou falar um pouquinho assim, Dodô, você, como é chamado, né? Todo mundo sabe dos gols, o craque dos gols lindos, bonitos, né? Eu, infelizmente, tomei alguns gols bonitos seus, assim, e o Fabiano, quando começou, talvez o pessoal não saiba, o Fabiano vai falar isso, ele era um segundo volante, meia para segundo volante, o pessoal falou de box-box, já fazia desde a categoria de base, já que eu conhecia. E aí quando eu peguei ele no Inter, que ele também depois vamos falar um pouquinho mais para frente, ele fez muito gol no Inter, foi artilheiro do Gauchão, e eu digo, foi um dos poucos caras que eu vi cabecear tão bem, e a gente sabe que o tempo de bola dele, o Dodô era impressionante, assim, a gente quebrava a bola, pedia, não, quebra no Fabiano, ele vai dominar, e ele começou como meia, aquele 10 falso, depois a gente precisava de um 9, virou um 9, cara jogou demais no Inter, assim, jogou demais, eu fiquei surpreendido, assim, cara, como que o cara joga de camisa 8, aprendeu a fazer gol e fez muito gol, então assim, você sempre foi 9 nato, né, vamos por assim, e era muito fácil para você, não apagava a luz, né? E aí, quando eu joguei com o Fabiano, assim, o cara foi um monstro, assim, aquele ano, acho. Mas, assim, a convivência, né? Quando eu cheguei no São Paulo, ele já estava. E eu cheguei do Nacional e joguei um pouquinho na categoria nos juniores ainda, o Campeonato Paulista, a gente chegou a jogar junto, tá São Paulo. E tomei o gol teu na taça, né? Que o Denilson cruzou, Palmeiras e São Paulo. Você fez aquele golaço de voleio, assim. Tava. Foi do... Tá São Paulo 95. Qual que foi aquela da confusão? 95, não. 95, o Pacaembu. 1x0 foi esse jogo? Quarta de finais, né? Sim. Acho que foi uma taça São Paulo. A gente jogou uma junto. Eu joguei uma taça contra São Paulo. O D cruzou, O D cruzou, fez uma jogada, cruzou e a bola passou todo mundo, o Dodô fez de voleio, assim. Então a gente... Quando eu cheguei no São Paulo, a gente começou a treinar, a conviver. E o Fabiano sempre foi segundo volante, mas ele tinha uma qualidade da bola alta que a gente já sabia. E a convivência com o Ari, com o França, comigo, fez o cara virar artilheiro, tá vendo?
Aí ajuda pra caramba. E o cabeceia até hoje, porque ele joga futebol, ele tá jogando bem e cabeceia bem. Então, manteve. Quero pegar essa duplinha. Não faz isso, que aí é outro papo. Tem que ir preparado, hein? Mas isso a gente, na época, o São Paulo tinha uma categoria de base muito forte, né? Então, a gente tinha jogadores meio-campistas muito bons, tinha atacantes muito bons, todo mundo era técnico porque o seu tele exigia que a gente fosse. E a gente sente uma diferença muito grande do que era antes, do que é hoje na questão técnica da coisa. Mas isso é um outro assunto. Não, mas dentro do que você está falando, Denis, essa questão, aqui chegou uma época no São Paulo que nós tínhamos jogada ensaiada de tiro de meta com o Rogério. Eu, por ter um bom tempo de bola, entrava Dodô e Denilson, Dodô e França no facão. Olha como é que é, né? Nós estamos falando dos anos 90, né? 97, 98. Nós tínhamos jogado ensaiada de tiro de meta. Uma coisa assim que é meio que inacreditável, né? Até mesmo pela questão que eu tinha um bom tempo de bola. Sim. Voltando à questão lá que você comentou do Internacional, quando eu saio aqui do São Paulo e vou para o Inter, lá foi uma questão muito mais de momento, que nós tínhamos alguns jogadores no setor de meio de campo, e aí o Ivo Vogt me deu essa oportunidade. Falou, pô, mas você tem uma chegada boa, você tem um bom tempo de bola, vou te colocar para jogar um pouco mais avançado. E aquela coisa, né? Você começa a jogar e começa a fazer gols, você começa a pegar o gosto pelo gol. Sim. E muitas das vezes também isso daí acaba meio que te marginalizando, né? Na questão assim que você já começa a pensar um pouco mais em atacar e propriamente não pensa mais em querer defender tanto como você jogava como um segundo volante, né? Então, teve alguns momentos assim na minha carreira que eu dei muito... Depois eu acabei dando muito mais prioridade de jogar como um terceiro volante, né? Ou até mesmo como um meia, do que propriamente a minha característica, que era a minha posição de origem, que era um segundo volante, né? Que eu fazia com muita qualidade também. Muito. Mas assim, era momento. Eu acho que assim, naquele momento a gente queria muito era jogar, né? Eu vinha falando até com o Doce, cara, aqui no São Paulo, porra, eu lembro que eu já joguei de lateral direito, como um meia avançado. Eu lembro que o Edmilson também na época jogava como um lateral, como um volante, zagueiro. Era muito mais assim, o fato de você querer poder ajudar do que propriamente você exigir. Claro que cada um gostaria muito de jogar na sua posição, mas quando pintava uma oportunidade a gente queria jogar, né? E graças a Deus as coisas aconteceram de uma forma muito positiva e cada um seguiu o seu caminho, mas valeu a pena se sacrificar muitas das vezes também para você poder ajudar a equipe que você vinha jogando naquele momento. Eu acho que na nossa época, assim, o Fabiano e o Dodô, eu acho que nós que jogamos um pouquinho mais do meio para trás, enfim, depois se adiantou, o Dodô é diferente, que sempre foi mais um 9 mesmo, tinha facilidade de jogar em outras posições. E isso facilitava até para o treinador. Então a gente vinha do infantil, né? Nossa época agora tudo sub, né? Vamos por infantil, juvenil, aqui a gente vinha do futsal, muita gente veio do futsal. Então a gente tinha essa facilidade, como você falou, pro de lateral. Eu acho que hoje tem alguns aí, a gente pode citar aqui no São Paulo, o próprio Alisson, de atacante de beirada, virou um segundo volante, né? Enfim, tem vários, a gente também, mas assim, acho que hoje tem menos. Mas a gente tinha essa facilidade de jogar em outras posições. Até, pô, igual você falou, Fá. Por exemplo, trazer de lateral direito. Então você ir de lateral direito fazia uma função ótima de lateral direito, né? E tinha essa facilidade. Eu acho que hoje a gente não tem tanto isso, até porque, no meu modo, e vocês estão no futebol também dia a dia, no meu modo de ver, como não existe mais o coletivo, cortaram o coletivo, né? Então, muitas equipes aí desde sub-13, 14, você vê que não existe mais o coletivo, dizem por aí, né? Então, eu acho que acabando o coletivo, você então não te ajuda a você jogar em outra posição, não te facilita. Não só jogar, mas se posicionar bem. Sim. E assim vai, né? O que vocês acham? É mais ou menos isso? Eu acho que hoje o futebol mudou um pouco, né? Até a forma de você conseguir jogar como a gente conseguia jogar antigamente na rua, na várzea, mudou muito. Então, eu acho que a gente vê muito lá fora, o futebol lá fora tá melhor por quê? Porque os caras conseguem fazer aquilo que a gente fazia antigamente. Então, essa questão do posicionamento, você vê nos grandes clubes, cara, vários jogadores jogam em diversas posições. E o importante é você, quando tá com a bola, independente do lugar que você tá no campo, você saber o que você faz. E sem a bola, você tem que retomar ela rápido. E aqui no Brasil, a gente não faz isso, né? Aqui no Brasil, a gente tá penando bastante para
para pensar primeiro na questão tática, muito chato isso, para depois pensar na questão técnica, agressividade para fazer gol muito devagar, com raras exceções. Então, os caras estão fazendo aquilo que a gente fazia antigamente e a gente está querendo fazer o que os caras faziam lá atrás e por isso está tudo errado. E a categoria de base sente pra caramba, não tem jeito. E a qualidade técnica também é diferente, porque hoje não tem mais o que tinha na nossa época, né, Fá? Campo de terra, times muito bons de várzea que jogavam, que a gente jogava, vivia jogando futebol. Então você chegava na categoria de base já malandro, você sabia jogar, tal, não sei o quê. Então eu acho que hoje a gente tem escolinha, a gente tem campo sintético, então a gente tem uma série de situações que faz o futebol ser diferente. Não dá para ser, a gente já está em 2024, o futebol é diferente. Mas a gente pode cuidar um pouco melhor, coisa que os caras lá fora estão fazendo. Para mim é muito simples. Que uma coisa também que nós tínhamos muito era muito a parte coletiva, né? A gente não trabalhava muito pouco assim a parte tática, mas você ganhava muito no coletivo, né? Você trabalhava coletivamente, nós jogávamos no domingo, mas segunda e terça-feira a prioridade sempre era o coletivo e é onde a gente se conhecia muito, né? Então, sabia os movimentos que o seu companheiro fazia, da maneira que o cara sempre gostava de receber a bola. Isso daí acabava, queira ou não, facilitando e muito, né? Mas, tinha jogador que gostava muito mais da bola no pé, tinha um jogador que gostava de jogar a bola na velocidade. Quando você faz isso coletivamente, isso acaba te ajudando e facilitando quando você acaba jogando, né? Mas são mudanças, né, que aconteceram dentro do futebol. Hoje é uma questão também hoje muito tática, né? Se trabalha bastante o coletivo, mas é muita tática. Eu vejo com jogadores caracterizados de uma forma meio que robotizada, de que só joga de uma maneira. E dentro daquilo que nós falamos, né, que acaba, queira ou não, prejudicando aqueles jogadores que têm uma facilidade de jogar em 2 ou 3 posições, né? A gente comentou a situação do menino do Palmeiras mesmo. Ele era um atacante no Cruzeiro, que aí acabou vindo aqui para São Paulo, se tornando o segundo volante. E para muitos foi uma grande novidade, né? Mas qual é o outro jogador que acaba se disponibilizando para chegar e se colocar à disposição de um treinador hoje para fazer o que ele fez, né? É muito difícil. Primeiro que o jogador tem medo, segundo ele não quer sair daquela posição que é a posição dele de origem. E também confortável, vezes, né? Fica numa zona confortável e também às vezes o treinador tem medo de arriscar, né? Nessa questão de colocar o cara em uma posição. Eu lembro na minha época, você sabe muito bem disso, eu cheguei a jogar de atacante no Santos, pô. Isso, de centroavante, jogando uma Copa Libertadores. No México você foi de meia ou foi de atacante? Não, no México eu voltei às minhas origens. Segundo volante. Ah, tá. Porque eu tinha ido para o Albacete, aí, cheguei no Albacete, os caras vieram aqui pro Brasil me contratar, me viram jogando no Santos de atacante. Eu faço 12 gols no Campeonato Brasileiro. Os caras falaram, mano, achamos o centroavante. Só quando eu chego lá no Albacete, eu falo pro treinador, primeiro coletivo que teve, lá trabalha mais a parte tática, ele me colocou de atacante. Eu falei, não joga aqui não. Mas como assim, pô? Nós contratamos você lá no Brasil de centroavante, imagina se você explicar, pô. Eu falei, não, lá era tinha 2 jogadores que eram da posição, que o Santos na época acabou vendendo o Ricardo Oliveira e o William, o Batoré, que estava lá, mas quase não jogava, e me improvisou e eu acabei indo bem, me destaquei jogando de atacante, mas a minha posição de origem é um segundo volante, um terceiro volante. Imagina você passar isso pro cara, né? É complicado. Verdade. Mas assim, acabei me destacando, que também o time era muito bom, as coisas acabaram caminhando de uma forma muito positiva e as coisas caminharam, mas aí chegar lá e tentar voltar de novo, jogar como segundo volante, colocar na cabeça do cara foi muito complicado. E aí, quando eu saio da Espanha, quando eu vou pro México, aí eu começo a jogar de novo na minha posição de origem. E a coletiva era bom, hein? Não, mas uma coisa, o Dodô e Fabiano, na época, quando eu jogava contra vocês no São Paulo, na categoria de base, e a gente ficava preocupado. Os caras faziam 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Né? 1-2, 1-2, 1-2. A gente fala, cara, como vai acompanhar 1-2? Vamos fazer tal coisa. Aí, quando a gente tiver a bola, também vamos fazer 1-2 para que a gente possa envolvê-los, né? A gente sabe que mudou muita coisa, encurtou o campo, né? No sentido de espaço, e todo mundo marca agora, enfim, né? Na nossa época não era tanto assim. Mas, enfim. Aí o pessoal fala, mas não dá para fazer. Não tô querendo comparar, deixar bem claro, tá? Na Europa a gente sabe que tem os melhores, tá? Mas sim. A gente veio jogando lá, o próprio Guardiola, mantém a posse, faz 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, assim vai. A gente vê aqui no Brasil,
por exemplo, hoje, você próprio, às vezes eu vejo às vezes o Rogério com o Bahia, você vê os caras tentando fazer um 2, enfim. Eu digo por causa que eu tô falando assim, isso aprende também muito no coletivo. Sim. Então, assim, não tô falando que você vai fazer um coletivo 1 hora, né? A gente Nem dá mais, né? Hoje. Exatamente, tipo assim. Mas o coletivo vinha disso, né? Pô, a gente toca no Fabiano, a gente pode sair aqui, que a gente vai. Não, meu, toca firme, a gente recebe, já vai pra lá. No coletivo, igual o Fabiano comentou, pô, a gente tinha do Rogério Ceni quebrando pra eu poder dar a casquinha pra entrar na diagonal tal. Isso, às vezes, é um coletivo, é entre nós, né? Ali, ó, quebra porque o Fabiano, no tempo de bola dele, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Você pode perder uma, mas vai ganhar 8. E a gente sabe que ele vai ganhar, então a gente já está preparado. Então, por quê? Vem do coletivo. Às vezes não. Às vezes a gente fala, vamos fazer o reduzido, que todo mundo faz, né? Todo aquele negócio, tal. Aí, às vezes, eu coloco o pessoal como. Eu, como treinador, estudo, né? Às vezes o reduzido, Fabiano, a gente vai fazer e não tem um chute a gol. Só tem marcação, tal, não tem uma finalização, não tem às vezes 1 contra 1, aquela coisa. Então, o reduzido não adiantou nada. É porque o reduzido, o reduzido, por um lado, ele é bom por causa de você estar sempre próximo um do outro. Pensar né? rápido. De pensar rápido, né? Do toque de bola, de fazer a movimentação. Mas quando depois se abre o campo, é de uma forma totalmente diferente, né? E aí quando você precisa do passe longo, de fazer uma tabela um pouco mais longa, fazer uma ultrapassagem, o campo reduzido não te dá isso. Como é que você vai fazer uma ultrapassagem no campo que se treina da metade do campo até a goleira, né? Como diz lá no Sul, né? Sim, até o gol. Então, mas, Denis, é uma forma nova, né? Hoje é tudo integrado, né? Tudo Você integrado. faz tudo junto, acabou 40, 50 minutos intenso, e aí todo mundo vai descansar porque já deu o ácido lático bateu. Eu vou falar, Dodô, eu vou falar uma coisa, viu, Fabiano? Falando um pouquinho o pessoal lá, o Caio, o Dodô estão comentando algum jogo. Às vezes eu tenho dó dos caras. O jogo tá tão ruim, e eles são obrigados a falar alguma coisa, né? Tem que ilustrar, né? Nossa, o jogo, olha, tá. Sim. E às vezes tá tão ruim o jogo. Tem que falar, né? Aí eu fico falando, pensando assim, puxa, dá dó dos caras. Os caras têm que falar alguma coisa, não tem nada, não tá agregando, não tá acrescentando nada o jogo, mas enfim. Por causa disso, que às vezes a gente vê que. Aí vão, né? Você vai lá depois, o pessoal, o campo não tava bom. O gramado não tá bom, não molharam o gramado. Sim. Enfim. E eu vou perguntar para os dois, isso tá de um tempo para cá, tá um comentário que tá no Palmeiras e tá no Botafogo, né? O campo sintético. Na opinião de vocês, o que vocês acham? Muita gente reclama, mas às vezes o jogo também fica rápido, então, enfim. Que é a opinião de vocês sobre o gramado sintético, assim? Todo mundo já conhece a minha opinião. Eu sou contra, não gosto. Acho que futebol em alto rendimento, no 2024, no futebol brasileiro, a CBF, com o dinheiro que tem, dá para ter uma empresa aqui cuidar de todos os gramados. Tem que ser gramado natural. Morumbi, Beira-Rio, a gente tem Bragança Paulista, o de Goiás, lá do Atlético Goianiense é muito bom. A gente tem Vila Belmiro, é ótimo. A gente tem... Do Corinthians é bom. Do Corinthians é excelente. Campo tem que ser de grama natural. Os melhores campeonatos europeus, Champions League, não se usa campo sintético. Não existe campo sintético. Você vê um Morumbi, um tapete, aí os caras molham o jogo fica lindo. Não, né? Morumbi é um espetáculo. O jogo fica lindo. Cara, assim, os caras sentam para conversar, o pessoal do Botafogo, o pessoal do Palmeiras, o pessoal do Atlético tem... Mas do Atlético também, boa. Eles explicam o porquê tem a questão da grama sintética, mas assim, para mim não tem. CBF, pelo amor de Deus, eu sempre falo, tem que parar com grama sintética. Tem que padronizar os gramados e tem que ter uma empresa que cuida dos gramados, cara. É impossível. Não dá pra... Eu sou suspeito. Eu não gosto de campo sintético. Campo sintético não é para futebol de alto nível, de alto rendimento. A gente tá vendo os caras pedirem nos Estados Unidos, futebol americano, tirar o sintético por causa das lesões. Eu sou contra, totalmente contra. Ô, Fá, no México tem uns sintéticos, alguns times, não tem lá? Só o Chivas, Guadalajara. E o que você acha, ô, Fá? Também sou contra, sempre. Pô, a gente jogou bola, velho, pelo amor de Deus. Sim. E quem tem o campo sintético sempre tem vantagem. Tá adaptado, treina no campo... Tem sempre o campo do centro de treinamento, né, que eles também acabam treinando pelo menos uma vez na semana. Então os caras estão adaptados, diferente. A gente tem visto o número de lesões que tem acontecido jogando no campo sintético. Muito. Então, querendo ou não, os caras acabam tendo uma vantagem muito grande em relação às outras equipes que têm o gramado natural. Essa vinda, eu digo, putz, o papo é muito bom, tem tanta coisa para, enfim,
falar com vocês dois que, enfim... É que você tem muita armazenamento. No Armazenamento. Armazenamento. No cabeção do... Mas é muita resenha. É que vocês agregam tanta coisa assim para o pessoal que está assistindo, enfim, que é muito importante eles, né? Sim, a opinião lógico. de vocês, porque Claro, vive hoje tão do futebol e viveram lá dentro, e isso muda muita coisa, né? Sim. A minha pergunta também agora, por exemplo, assim, sobre tem muito estrangeiro hoje, né? Vamos por assim, né? No sentido de ser sul-americano, enfim, foram e voltaram. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham a escola no Brasil, né? A CBF, enfim, para os treinadores? Eu acho que tem, na minha opinião, tá? Acho que o treinador brasileiro tem muita competência. Eu acho que poderiam ter algumas outras coisas, mas de cada um, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar e tudo mais. Eu acho que a história dos treinadores brasileiros falam por si próprio. Acho que é legal, enfim, vir os estrangeiros com algumas ideias e tudo mais, mas a gente também não pode deixar de valorizar os nossos treinadores, que é difícil a gente trabalhar no Brasil, né? O treinador aqui, Sim. A gente sai muito bem, desde a nossa época também, é muito difícil. Tem treinador que cai com uma semana, mal dizer, né? Um mês aí. Qual que é a opinião de vocês dessa vinda deles, assim? Não gostaria que não é uma crítica, muito ao contrário, eu acho que acrescenta muito, mas qual que é a opinião de vocês sobre isso? Específico de técnico, você fala? De treinadores? Do treinador que tem muito estrangeiro hoje aqui, Sim, né? sim. Até o rapaz lá do Fortaleza, já está há muitos anos, o próprio do Bragantino também está há um bom tempo, enfim, né? E o que vocês acham? Cara, eu acho assim, eu acho que é super bem-vindo, eu acho que agrega pra caramba, agrega muito. E outra coisa, o desempenho dos técnicos brasileiros caiu bastante. Isso é fato, é só você pegar o São Paulo, por exemplo, antes e depois do Zubeldia. É gritante a diferença. E tava lá o Carpini, que chegou e assim, quando o Carpini foi contratado, eu fui super a favor. Falei, é a hora do cara, é a hora dele mostrar. Cara, o cara chegou e assim, por N motivos, não só culpa dele, porque nunca é só culpa de alguém, só de uma pessoa, da comissão técnica. Claro. É um conjunto de fatores. Mas assim, aí vem o Zubeldia, o Atlético Mineiro como elite chegou. Cara, os caras fizeram por onde o negócio acontecer melhor. Claro que isso aí não vai... o Brasil oscila muito, porque tem calendário, tem muitos jogos. Mas você vê que os caras estão agregando alguma coisa. Você falou do Vojvoda, o do Bragantino... Como é o nome do Bragantino? Caixinha. O Arthur Jorge do Botafogo. Pô, os caras estão fazendo um bom trabalho. Os caras estão indo... O Abel do Palmeiras, não precisa falar, né? Então, você tem treinadores que eles chegam, têm um bom desempenho e são merecedores dos cargos que têm. Agora, a gente tem bons técnicos. Agora... Com a chegada dos caras, os caras fazem bom trabalho, o sarrafo cresce. Então a cobrança ainda fica maior. Mas eu acho que isso é tudo, como você falou, investimento no curso dos técnicos, os cursos de treinadores do Brasil ainda tem muita restrição para você trabalhar fora. Então acho que a gente tem que melhorar uma série de fatores. Mas assim, a competência da maioria dos técnicos, tem técnicos que vêm aqui também são fracos, são ruins. Mas você vê, o técnico do Atlético Paranaense é um cara não tem 34 anos, acho que se tiver muito, não sei nem se tem 30 anos. É um cara novo, que os caras estão apostando mais nos caras que vêm de fora do que propriamente dar o trabalho para um treinador brasileiro. Mas não dá para generalizar, falar que todos os brasileiros são ruins. O Tite é o técnico do Flamengo, é o técnico que foi da seleção brasileira. A gente tem um mano no Fluminense que chegou agora e está fazendo um bom trabalho, está conseguindo fazer o Fluminense voltar. O Diniz foi campeão da Libertadores. Então, acho que sempre tem um meio termo. Mas que os caras estão vindo. E esses aí que eu citei, principalmente, estão fazendo um bom trabalho. Eu acho que não podemos generalizar, né? Na questão de... Tem mercado para todo mundo, né? Assim como lá nos anos 90, nós tivemos aquela intersafra de treinadores, principalmente brasileiros, que foram para Portugal. Um monte, né, Fábio? E abriram um mercado lá. Então... E eles também vieram agora... Principalmente depois dos bons trabalhos que fez aqui o Jesus, né? Enfim, Sim. Os últimos treinadores, o próprio Abel. Eu acho assim, nós não podemos também deixar de valorizar os treinadores que estão em começo de suas carreiras, né? Porque... O Seabra, do Cruzeiro. Fernando Seabra. Muito bom. Baita trabalho. Eu acho que dessa nova geração... Cara, ele é excelente, já troquei ideia com ele, é um cara estudioso pra caramba. Cara, assim, o Cruzeiro melhorou na questão de jogo com ele. Então, cara, tem os bons exemplos, tem os caras que desempenham. E assim,
O Fá sabe bem, ele convive com o técnico Vanderlei Genro. O cara tem que desempenhar, o cara não tem como. O Guardiola fala, se eu não mostrar trabalho, eu vou... A carreira é louca, os caras mandam embora. Mas assim, tem treinadores que têm condição. Esse do Cruzeiro, o Seabra é um exemplo claro disso. Aqui a gente queima muita etapas, né? E teve uma safra de treinadores, estamos falando aí, lá dos anos 90, né? Onde ficou muito voltado a questão Filipão, Mano, Tite. Depois veio uma intersafra de treinadores que muitos deles ainda não estavam preparados a determinados trabalhos que eles iam fazer, principalmente no clube grande, né? Não que eles não tinham qualidade, não tinham potencial para isso. Eles até tinham e tiveram e continuam, tanto o próprio Dorival. É o técnico da seleção. Hoje é o técnico da seleção, mas para ele chegar, teve que depois dar uma rodada, ir para outros mercados, para depois voltar e desempenhar um grande trabalho no grande clube aqui no futebol brasileiro até chegar à seleção. E aquela coisa, muitas das vezes também os presidentes de clube não têm convicção daquilo que eles estão fazendo, né? Então eles lançam o treinador, se o treinador der resultado, beleza, mas se o treinador também começa a oscilar no que é normal no início de trabalho, a tendência é que ele vá logo, ele troca, que ele tira a responsabilidade dele e queima uma etapa de um treinador que de repente ele está iniciando uma carreira, mas ele tem um baita de uma capacidade para demonstrar depois. Como a gente depois foi provado dentro do mercado, vários treinadores que iniciaram, tiveram que dar um passo atrás e depois se desenvolveram e se tornaram grandes treinadores, né? Mas é assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Vou entrando um pouquinho também na questão dos estrangeiros, dos jogadores estrangeiros. Tem jogadores bons pra caramba, mas também tem uns caras que você fala, mano, como é que esses caras vieram jogar aqui, tá jogando aqui no futebol brasileiro? Mas enfim, é o mercado como ele se apresenta nesse momento, né? E eu sou sempre favorável de coisas boas que possam acrescentar para o nosso futebol brasileiro e que são sempre bem-vindos. Boa. Não vamos voltar a falar, só perguntar uma outra coisa. Só preciso falar, só dar as pessoas que ajudam a fazer aqui, os patrocinadores, né? Que são o FG7 Bebidas, que é do Ângelo, o RR Roma do Rubinho, que é Contábeis, o Celso do Quintal do Hulk, preciso levar um restaurante bacana ali. Só fala, vamos ver. Não vou levar. O Guima da Atop, obrigado aí, pessoal. Obrigado aos patrocinadores por estar proporcionando tudo isso aqui para nós aqui. E uma última pergunta, depois eu vou entrar um pouquinho do social aqui com vocês. Hoje está o Dorival na seleção, não quero só uma ideia de vocês. Vocês acham que o estrangeiro, um treinador estrangeiro, que estamos falando aqui, na seleção brasileira, é uma boa ideia? Vamos supor que o Dorival não esteja. Cara, assim, eu sou adepto do treinador bom estar na seleção brasileira. É claro que você ter um treinador bom brasileiro é melhor. Eu acho melhor. E é aquilo que a gente está falando, o cara tem oportunidade, o Dorival está tendo uma oportunidade. E ele tem que aproveitar a oportunidade, ele tem que ser firme, ele tem que ter pulso firme, ele tem que saber que a seleção está num momento totalmente adverso. E eu acho que é a hora dele colocar o pé na porta e mostrar o porquê ele está lá. Ele é bom técnico, mas ele precisa mostrar o porquê ele está lá. Porque a gente está passando um momento na seleção brasileira de muita dificuldade, né? De muita dificuldade. Então, eu acho que é até bom para um técnico que está chegando agora como ele teve a experiência na Copa América que não foi tão legal, mas nesse momento, a tendência de você conseguir reverter a situação é mais fácil, porque a seleção está muito mal. Então, eu acho que é a oportunidade de um técnico que é bom, que é o Dorival, que é brasileiro, de poder agarrar. Eu acho que é muito difícil você ter um Carlo Ancelotti, que por mais que seja um nome que conviveu com jogadores brasileiros, de estar aqui na seleção, não sei. Eu acho que para estar na seleção brasileira, um técnico estrangeiro, o Guardiola tinha que ser o Guardiola, porque ele é o melhor técnico do mundo e ele, independente do idioma, da língua, eu acho que seria um nome que você vem tranquilo. E em relação aos outros, você pode até discutir o Abel do Palmeiras, não é um nome forte hoje em dia, mas eu acho que o Dorival está com a faca e o queijo na mão e depende muito dele, do trabalho da comissão técnica dele e colocar a molecada para entender o que é a seleção brasileira hoje. Eu acho que ele tem potencial, capacidade, mas tem que agir, né, Fá? Eu também não sou contra, não. Eu acho que, assim como nós temos a questão de clube com os treinadores, nós temos também a questão dos jogadores, da vinda dos jogadores para o futebol brasileiro.
Eu acho que só seria um pouco mais complicado pelo momento político que o futebol brasileiro vive, né? Principalmente o problema político que se vive hoje dentro da CBF, né? Então, um treinador de fora que não tem o conhecimento, o entendimento de tudo que está se passando hoje politicamente dentro da CBF, eu acho que ele teria um pouco mais de dificuldade. Só se ele falasse assim, minha questão é o seguinte, é trabalho, da porta para fora, a questão política é com vocês. Mas a gente sabe que, queira ou não existe muita interferência, existe muito... Essa questão política ela é muito forte hoje dentro da CBF. E trazer um treinador para conviver com um problema que não é dele, porque os caras vêm aqui para trabalhar. Sim. Esse problema é um problema nosso do futebol brasileiro, dentro da sua essência, dentro da sua inércia, de tudo que está se passando. Como o Dô falou, Dorival está com a faca e o queijo na mão, o momento é dele e tomara que dê certo, porque qualidade ele tem, já demonstrou nos clubes que ele passou e tomara que dê certo o trabalho dele. Tem muita gente torcendo para ele assim, né? Você vê que o pessoal... os comentários torcendo para ele, que a coisa possa andar com ele, né? A coisa possa encaixar. Pessoa também, né? Pô, trabalhei com o Dorival no Atlético Mineiro, baita de um cara. Né? Pô, o cara, baita treinador. Trabalhou muito para que chegasse esse momento, para que fosse o momento dele na seleção brasileira. Agora ele estando lá, né? Agora ele tem que demonstrar também a capacidade daquilo que ele fez nos clubes, hoje dentro da seleção, porque a cobrança em clube é uma coisa e a cobrança na seleção ela acaba sendo muito, muito grande, né? Então, felizmente as coisas não saíram da maneira positiva como nós queríamos, né? Como brasileiro, que torcendo para a seleção brasileira na Copa América. Mas agora nós temos uma eliminatória aí, uma eliminatória complicada e torcer para ele para que as coisas vá bem. 2 jogos cruciais aí para... Uma última pergunta sobre isso, na minha opinião, eu vi o Paquetá foi muito mal na Copa América, ótimo jogador, tudo mais. Denis, eu adoro o Lucas do São Paulo por dentro, não gosto muito dele na beirada, apesar no Tottenham jogando na beirada, tudo mais, mas eu gosto dele por dentro porque ele arrasta, tem um tempo de bola, apesar de ser pequeno, o tempo de bola dele é extraordinário, muito rápido, arrasta muita força, num contra um por dentro é muito difícil e ele consegue. Gostaria de ver ele, talvez, não tem ninguém tirando ali o Neymar que tá voltando, por dentro, tirando o Paquetá, não tem ninguém por dentro. Nós temos muito beirada, né? Vinícius de um lado. Agora, 50 beirada. Enfim, até foi 3 convocados ali. Do mesmo lado. Do mesmo lado direito ali, enfim. E o Rafinha ainda agora, porque tá suspenso, não foi. Eu gostaria de ter visto o Lucas, talvez nessa convocação, pelo momento que o São Paulo vive, é um momento bom, São Paulo... E o Lucas por dentro poderia, talvez no lugar do Paquetá, talvez, não sei se para jogar, mas uma ideia. Mas o que vocês pensam ou não? Enfim, Denis, eu acho que... Cara, eu acho que a seleção brasileira hoje tem poucos lugares cativos. Na minha opinião, o Ederson, que tem que ser o goleiro da seleção. O Vinícius Júnior, que é referência hoje do Real Madrid, que é um nome importante. E de resto... Só quem atuar bem tem que ficar. Tem muita vaga, né? Não tem mais cadeira cativa na seleção, acabou. Cadeira cativa da seleção acabou. Então, se o Lucas está atravessando um bom momento e está jogando como um meia atacante, né? Atrás dos... Porque a seleção, o Dorival desenha, tipo, um do lado esquerdo, um 9 e um aberto do lado direito e um por trás. Que é o que muita seleção está jogando assim e muitos times no mundo jogam. E aí o Paquetá, a gente não tem um jogador com essa qualidade. Ele vai tentar o Rodrigo. E aí você tem aqui no Brasil quem? O Lucas, que está fazendo isso. O Luciano faz às vezes no São Paulo. Mas falando de seleção brasileira, por que não? Não sou contra. Eu acho que o Lucas é mais agudo, assim, né? Tipo, vai pro gol mesmo, assim, nesse... De quebrar a linha, vamos pôr assim, né? Se você me falar, o Lucas no futebol brasileiro faz muita diferença. O ritmo dele é outro, a cabeça dele, a mentalidade dele de competir é totalmente diferente. Se fosse um tempo atrás na seleção com muitos nomes e qualidade que a gente tinha, aí eu vou falar, o tempo do Lucas na seleção passou. Mas como eu falei agora, tá tudo em aberto. Tô falando de hoje, né? Então, exatamente. é isso que eu tô falando. E também na época nós tínhamos jogadores, né, nessa posição, né, que tinha essa qualidade. Hoje não, a gente vive uma carência, né? E por que não convocar? Porque não convocaram, né? A gente tem o Esteban, que é craque, fenômeno. A gente tem o Luiz Henrique do Botafogo, que tá muito bem. E tem o Savinho, que foi pro City, que começou voando. Tá voando. Mas são 3 da mesma posição. E tem o Rafinha que tá suspenso, vamos colocar ainda, né? Então, são tudo da mesma posição. Eu não convocaria os 3. Sim. Convocaria 2.
Você tem o Rodrigo, que pode jogar aqui, você tem o que pode jogar lá. E que no Real ele tá jogando pela direita, né? Você tem o Vinícius Júnior, que eu tô falando aqui hoje, por tudo aquilo que envolve o Vinícius Júnior, Real Madrid e tal, ele é a referência, e a gente tem que tentar fazer dele a referência. Perfeito. Para ver se ele, sem o Neymar ele consegue assumir, eu acho que não, mas é o momento dele. E aí, não tem muita cadeira cativa. Quem tá melhor tem que ir e guardar o lugar lá, velho. Acabou esse negócio. Os R's já tá tudo parado. Fá, você teve a felicidade de muitas convocações, jogou Olimpíadas, né? Enfim, aí pré-olímpico, jogou com o Alex, meio campo lá você, enfim. Jogou gaúcho também, né? Na seleção? Gaúcho. Enfim. Você acha que o Dodô hoje era o 9 da seleção? Pô, fácil. O problema é que na época tinha 9 pra caramba. Não tô falando hoje. Não. Ali, caraca, a infelicidade, assim, vamos colocar, apesar muito... de ele foi convocado também, mas, por exemplo, eu lembro do Dodô no Botafogo, a gente fala assim, né, carregou o Botafogo naquele momento, jogou muita bola, né, o Dodô. No São Paulo jogou muito, mas no Botafogo, o Dodô, ele pra mim foi fora da curva, assim, no sentido de... Mas é a transição, né, a transição que a gente vive, né. Hoje a gente joga sem um 9. Se você parar para observar, a maioria dos clubes hoje no futebol brasileiro joga sem um 9. Hoje, para você ter uma ideia, o Real Madrid joga sem centroavante. Hoje joga com o Mbappé, Mbappé, Bellingham e Rodrigo, que não é um 9. Todo mundo flutuando ali, todo mundo flutuando. Então, assim, houve uma mudança no futebol. Eu falo assim, né, que na época deles, cara, era muito 9 por 2, 3 oportunidades. A concorrência era muito grande. Impressionante. E esse 9 hoje, ele falta, não é só no futebol brasileiro, ele falta no futebol mundial, né, cara? Então, é uma pena, né, que houve essa mudança de característica, né? Muito jogador de velocidade, muito jogador de lado de campo. Os meias, né? Quase já não citei meias hoje, né? Meias mesmo de origem, né? Sim. O que sempre buscava ali, enfiando uma bola para os atacantes, o cara que criava mesmo as jogadas para o time, né? Quase não se tem hoje, porque se joga... A maioria dos times joga com um 4-3-3, né? 2 jogadores de lado de campo, um já chegando, encostando, mas que não é um meia, que já faz um falso 9, então... É uma pena, mas... Quem tenta achar assim, mais assim, hoje que eu vejo, vocês podem, talvez... É o Ganso ali, o Arrascaeta. Mas o Ganso já tá com quantos anos, né? Não, digo assim, hoje no futebol, sim, não, mas que tenta achar alguma coisa, dar aquela pifada no último... Não, o Ganso tá bem. Os últimos jogos do Fluminense, ele tá bem. E assim, é prazeroso demais ver o Ganso jogar. O Matheus do Cruzeiro é muito bom. Muito bom. Eu acho ele muito bom. Assim, como eu tô falando, pra seleção é pela carência, mas assim, é um bom jogador que faz diferença, que é legal de ver jogar. Você colocaria ele? Cara, não sei, é como eu tô te falando, eu acho que depende muito daquilo que pensa o técnico. Por que não o Matheus em vez de um canhoto desses? Aberto lá, né? A gente tem eu levaria o Estevão, você tem o Luiz Henrique e tem o Savinho. Cara, segura um cartucho e leva um meia, leva o Matheus, não tá bem agora? Leva ele, vamos testar ele. Pra que 3 caras da mesma função ali? Você pode levar o Matheus. O Veiga caiu de produção, mas é um meia também que finaliza, que chega. A gente tem alguns jogadores. É que o nível hoje mudou bastante, porque a gente falou do Alex aqui, né? O Alex não jogou a Copa do Mundo. Djalminha. Então, mudou bastante, mas assim, a gente ainda continua tendo bons jogadores. O Alan Patrick, que tá no Inter, eu gosto pra caramba. Gosto bastante. Mas depende muito do técnico. Eu levaria um meia desses em detrimento de um ponta, que a gente tem um monte. Você levaria um meia para tentar fazer esse cara jogar para a bola chegar na frente. E de centroavante tem o Pedro, que é um cara 9 hoje que é diferente. Assim, que tem qualidade. É um dos únicos, né? Dos poucos. Então, o Pedro é um cara diferente. Então, eu acho que... Por isso que eu falei, a seleção hoje não te permite ter leque de opções, porque a gente não tem um time formado. Sim. Perfeito. Então, você pode ter. Perfeito. A gente fala tanto do Alex Djalminha, um cara que jogou com a gente,
que era jogar muito canhoto, que era o Miguel, né? O Carlos Miguel, né? Pô, o Miguel aqui mesmo, em São Paulo. Sim, pô, jogou com a jogou gente. muito. Jogou muita Sim. bola aqui Cara, com a gente. inteligentíssimo, aqui, Dodô. jogou lá Inteligente, né? Você vê, tinha tanto cara bom, cara. Pergunta pro Fá. pô. Dia a dia, né, Não, Fá? se a gente for falar Cara, do- extraordinário. da assim. quantidade de demais. jogadores. Pegamos o Souza aqui, nós Sim. estávamos falando do Souza, né? O Souza que veio do Corinthians, o canhoto. Pô, o Souza era craque de bola. Sim, nossa, é verdade. Sim. Pô, Não, tem uma infinidade de jogadores, mas é outro momento. E falando um pouquinho aqui do social, que também, putz, galera quer saber aí. Ô, Fabiano, o que hoje você representa muita coisa aqui, né? O pessoal gosta de jogar contra, até eu tenho vários amigos, eu vivo o clube aqui, jogando futebol, enfim. Então tem vários amigos, aí o pessoal fala, pô, joguei contra o Fabiano lá do River. Pô, o cara é gente boa, joga muito, tal, mas pô, o cara... E aí eu cheguei a pancada nele, ele ficou de boa, tá, mas é do jogo, tá? Depois eu fui lá, não, ele aceitou, desculpa, tal, tal. Aí eu falei, pô, mas eu conheço o Fabiano, é parceiraço, tá, enfim. Fala um pouquinho aqui do social, quando você chegou, o que você esperava, enfim, hoje que você vê o nível do campeonato. eu vim pra cá, claro, né? Fui formado aqui, morei aqui no famoso Portão 4, morei debaixo da arquibancada, o campo hoje aqui, que é um campo sintético. Você treinou aqui, Fá? Pô, treinei. A gente treinou muito pouco aqui, porque como aqui era dos associados, mas era um campo de terra, né? A gente treinava muito pouco aqui, treinava no campo menorzinho aqui, que era o terrão, né? O Sim, campo sim, pequenininho. Depois nós saímos aqui na vizinhança, aqui nós íamos pro Rebouça, Jequitiba, pô, nós rodávamos tudo aqui atrás e era tudo campo de terra, né? Eu vim pra cá, na verdade, quem fez o convite pra mim foi o Dô, né? O Dô começou a jogar aqui no River com o Denis, que é o patrono, né? Sim. Um cara fantástico, o Denis, o Abdala, o Michel veio jogar também, aí o Dô, pô, vamos lá jogar com nós. Já tô indo pro 3º campeonato, somos bicampeões aqui do campeonato interno. Jogando pelo River. Campeonato gostoso, campo bom. E é legal. Bom, o mais legal de tudo é você vir aqui, tá encontrando sempre a nossa turma, a rapaziada que a gente jogou junto, ou muitas das vezes jogamos contra também. O Souza joga com a gente no River. O Michel Bastos hoje está jogando num outro time. Essa convivência, né? De você poder estar aqui, encontrando os amigos, batendo uma bola aí fim de tarde ou noite. E um campeonatinho legal, bacana. É legal, né? Um nível legal, né? Jogar, Bater uma bola e jogar. nível Né? bom. Só pra dar uma suadinha e sair um pouquinho de casa. Não, e o Dodô eu brincava, né? Quando o Dodô chegou, eu falei, cara, quando eu vi o Dodô, eu falei, ô Dodô. Mas ele não tá vindo mais, não. Não, Deixa ele vai voltar, ele vai voltar. Vai. Não. Aí eu falei, Dô, quando eu vi ele que ele chegou aqui, eu olhei e falei, Dô, cara, tá seco, irmão. Caraca, tá vendo? Não sei o que. Então eu brinquei, né, com ele. Falei, conta esse produto aí, né? E o homem chegou voando, né? Ele é muito futebol, né? Agora. Ele é o homem do futebol. Eu parei. Ô, Dô, Cara, fala. Não, é isso aí mesmo que eu ia perguntar do campeonato, quando você jogou aqui, cara, o pessoal, acho que você achou bem legal, né? É legal porque é competitivo, é gostoso, e eu adorava jogar futebol, né? Assim, pelada. E aí na verdade o Ivan que me chamou, né? O Ivan. E aí eu conheci o Denis através do Ivan e a gente veio pro River. Eu não sabia como funcionava aqui, eu sabia que tinha um campeonato, mas nunca tinha jogado, participado. Aí depois que eu comecei a frequentar, eu vi que o negócio era legal, que os patronos cuidam dos clubes direitinho. Mas você sabia que o Caio jogava ou não? Sabia que o Caio jogava, sabia que... Eu não tinha noção que era tão organizado, que o pessoal gostava muito. E através de mim veio o Fá, veio o Ricardinho, veio o Gustavo Neri. Quem mais veio? Veio uma galera aí, cara. Michel, não? Não sei, o Michel acho que veio através da gente. Cara, a gente conseguiu reunir uma galera que jogou ao longo da carreira aí com a gente fez um time gostoso e, cara, super competitivo, legal, pô, você vê muita gente do clube que não conhecia a gente, que tinha uma impressão assim, pô, e depois da gente conviver, lógico, cara, lógico. Isso é bem bacana, então... E a veia de poder vir jogar, competir, de dar aquela suada, é gostoso. É mais o prazer de jogar futebol, né? Que hoje eu tenho menos por causa que eu descobri o futebol, né? Então, cara, isso pegou de um jeito... Tá te consumindo. Cara, é impressionante, porque eu gosto muito. E é uma coisa que eu brincava até. Falava, que futebol? Para com esse negócio de futebol. Mas é gostoso. Vou trocar a pelada pelo futebol. E aí, muito em função de, campo sintético, caramba, tal. Aí você vai pro futebol, aquela resenha boa também. A gente tá jogando direto, né, Fá? Cara, mas assim,
não tem o que falar daqui, muito, muito legal, rapaziada, gente fina pra caramba. Tomar umas pancadas aqui, mas faz parte. Porque assim, como eu falei pra vocês, eu convivo aqui no clube, né, Fá? E vocês são ídolos, né? Vocês jogaram no São Paulo, são ídolos, pô, referência, né? Enfim. E aí o pessoal fala, poxa, cara, pô, vamos pegar o River, vai pegar o Dodô, o Fabiano, os caras estão dando muito WO aí contra o River. Aí tem uns caras que falam, não, vamos jogar, vamos enfrentar. Assim, os caras querem jogar, querem enfrentar. E isso é legal, né? Pra caramba. Tipo assim, e eu falo muito disso. Não só nós fomos ex-atletas e engrandece o campeonato, mas eu digo muito amadores daqui. Tem uns muito bons jogadores. Muito bons. E eles treinam, Dodô. Eu vejo eles treinam, se dedicam para jogar contra nós. Sim. Para duelar contra nós. E, assim, e aí depois, por exemplo, ganhou o duelo do Denis. Aí os caras no outro dia mandam mensagem, ó, desculpa alguma coisa, tal, você tá me devendo um almoço. Eu, pô, ganhei do Fabiano lá, não sei o que, tal. O Fabiano comigo não faz gol. Sim. Tipo assim, é legal. Tanto que no primeiro ano nós perdemos aqui a final. Nós perdemos a final. Perdeu para nós. E os caras... Havaí, Era o Havaí. Aí falamos, mano, nós temos que treinar mais, porque o ano que vem nós precisamos ganhar esse campeonato. Isso que é legal, porque aqui o pessoal treina, o pessoal se dedica, o pessoal é competitivo. Sim. Isso é maneiro. Então cria um quê de competição. E, então, muitas das vezes eu ficava com os caras do meu time, porque os caras não treinavam, aí vinha aí não corria. Aí o bicho pega, né? E outro, se não treinar pra jogar sintético, esquece. O cara vai passar vergonha. O nível não é que você vai lá jogar uma pelada de fim de semana com os caras que não sabem jogar. Não, e às vezes se você vai, né, às vezes a gente vai bater uma bolinha, por exemplo, o campo não é tão grande, aí você vai, joga. Não, mas aqui o campo é grande, é largo, e o couro come. Não, se a gente não tiver preparado. É competitivo. A gente não pega na bola. E a maioria da galera sabe jogar bola, né? Então, se você vier aqui, pô, só vou lá pra jogar, vai passar vergonha. Como nós passamos no primeiro campeonato, nós jogamos. Mas nós nos preparamos, depois o time andou. É fantástico, assim, por isso que quando eu tava com o Caio e o Marquinhos aqui, eu também fiz a mesma pergunta e, enfim, é sobre isso, né? Sobre o que mostra pra eles do futebol. Então, assim, aí vem vocês, a galera ouvindo, né? Vendo o programa, ouvindo de vocês, isso, você não tem ideia, vocês não têm ideia, o Dodô e o Fabiano, o que engrandece, né? O pessoal ouvindo isso, né? Quem, poxa, que legal, que o pessoal que é ex-atleta, imagina, vocês, seleção brasileira, nível AA, assim, que jogaram como profissional, e hoje jogam um campeonato e falando, né? O pessoal, o nível é ótimo, enfim, a galera tem que treinar mesmo. Isso vocês não têm ideia como engrandece pro pessoal, assim, do clube. Tem uma galera que joga super bem, a gente conheceu muito cara aqui que a gente via que tem potencial, joga bem pra caramba, que dedicado. A organização é legal também. A organização é legal. Campo bom, bola boa. Não, assim, cara, não tem que falar, porque é bem bacana, é competitivo e a gente, assim, no meu caso, que eu acho que faz 2 anos que eu não venho jogar, mas assim, eu curti pra caramba. Curti bastante mesmo. Era fominha. Dodô e Fabiano, cara, não sei nem como agradecer. Obrigado por ter trazido essa figuraça aí, esse monstro sagrado, viu, Dodô? Obrigado, viu? Não, Fá, você é parceiraço, você é irmão, cara. E, Dodô, obrigado pelo carinho, por ter aceito o convite. Fabiano, quando chegou, eu falei, pode sentar. E na hora, quero agradecer o pessoal, mais uma vez, o pessoal que está assistindo, que é os sócios, com certeza vão adorar esse programa aqui. Obrigado, irmãos. Não, o prazer é todo nosso. Abração para todo mundo que está assistindo, que continue se preparando, treinando. Eu cheguei aqui, faz tempo que eu não vim aqui no clube, no social. Deu até vontade de jogar. Ele vai voltar. Vou convencê-lo. Assim como ele convenceu eu vir aqui, eu vou convencer ele a voltar a jogar. Boa, faz E você tem que ir lá jogar futebol com nós, né? Vamos. Tá marcado o desafio. Você é o parceiro ali, vai tá sentadinho. Vai eu e o Marcelão que tá ali. Você e o Marcelo vai? Vai eu e o Marcelão contra os dois. Pegamos. Como nós demos um conselho pro cara vir aqui, mas tem que vir primeiro treinar tudo, se preparar. Então vai primeiro se preparar. Não, a gente vai preparar. O não vai pegar você. Vamos embora. Vamos embora, tá marcado, fechado, tá mais desafio. Fechado. Valeu, obrigado, Fá. Obrigado, Dodô. Tamo junto. Valeu.